Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre algo que eu tenho observado em algumas pessoas na igreja, que é sobre o mito da superespiritualidade. Muitas vezes, no ambiente religioso, nós fomos ensinados que a fé é um escudo contra qualquer dor emocional. Nós temos o mito do supercrente, alguém que não se abala, que não se cansa nunca, alguém que nunca tem dúvidas. Mas a Bíblia nos apresenta algo bem diferente disso. O próprio Jesus, ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições, nós teríamos ansiedades, porque Deus não nos criou como máquinas, ou como robôs espirituais. Ele nos criou como seres de carne e osso que temos emoções. Então hoje nós vamos refletir sobre como a nossa espiritualidade ela pode ser um lugar onde a nossa saúde mental encontre acolhimento e não onde ela é ignorada. Existe um peso da onipotência. Vocês já pensaram sobre isso? A ansiedade no fundo, o peso de tentar ser Deus. Queremos controlar o amanhã, garantir os resultados, proteger quem amamos do mal. E quando percebemos que não temos esse controle, a ansiedade surge com força, porque nós não podemos ser Deus. A ansiedade é como uma mochila. E nessa mochila nós vamos colocando todas as pedras pesadas. Vamos colocando as contas a pagar, conflitos no trabalho, nós vamos colocando o medo das doenças, nós vamos colocando coisas excessivas que não estão no nosso controle. E aí nós nos colocamos em oração, com esse peso nas costas. E nós não sentimos a presença de Deus, porque o peso está muito excessivo. Aí nós dizemos que Deus está calado. Mas a proposta de Deus, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, não é que as pedras desaparecem, mas é que você tira essa mochila dos seus ombros e as coloque nos pés de Deus. A oração ela não vai mudar necessariamente as circunstâncias, mas ela muda quem carrega esse peso. Nós vamos continuar carregando, mas agora com mãos livres e o peito leve para respirar. A oração é um auxílio que nos conecta a Deus. E nós precisamos estar de coração aberto, livre, sem peso, sem carga, para podermos nos conectar ao Criador. Imagine que cada preocupação é uma pedra em uma mochila. Orar não é fazer com que essas pedras sumirem, mas é entregar essa mochila a quem pode nos ajudar. Jesus, no Getsêmani, ele nos ensina a teoria da vulnerabilidade. Lá naquele lugar, ele não escondeu a sua angústia. Ele derramou na frente do Pai. E a fé é justamente isso. A fé não é a ausência de ansiedade. A fé é a decisão de não carregá-la sozinha. Temos que entender que não somos Deus. E se eu não sou Deus, eu não preciso carregar o peso do mundo. Nós depositamos isso, todos os medos, todas as ansiedades, em Deus. E descansamos em Deus. E isso nos leva a um segundo ponto, que é um ponto que tem angustiado muita gente hoje em dia: o cansaço. Lembre-se que o descanso é uma rebelião, é uma resistência. Hoje nós vivemos em uma sociedade que mede o nosso valor pelo nosso currículo ou pelo saldo bancário em nossas contas. Então, nesse contexto, o descanso é um ato de rebelião teológica. Eu sei.
Como assim? Em Gênesis, nós vemos que Jesus descansou depois que terminou a sua obra. O descanso é a coroa da criação. O próprio Jesus se fez sábado, se fez descanso para nós. O descanso precisa fazer parte da nossa rotina. Nós temos que entender que o descanso é escolher fechar as janelas para a manutenção. O descanso bíblico não é exaustão, é a intenção. É como um agricultor que parou de plantar, não porque a terra acabou, mas porque ele já fez tudo que estava ao seu alcance. E agora o que ele vai fazer é esperar que a chuva venha e multiplique e que o fruto do seu trabalho dê fruto. Então, quando você só trabalha, quando o seu corpo pifa, você não está descansando, você está apenas em reparo. O descanso sagrado é parar quando você ainda tem energias para trabalhar. E isso nos lembra que é Deus que sustenta o amanhã. Nós temos que depender de Deus. Olha, quando nós só paramos quando o nosso corpo entra em colapso, nós não estamos descansando. Nós estamos em manutenção de emergência. O corpo já não aguenta mais. O descanso sagrado, o que os judeus chamam de Shabat, né, é parar quando ainda há trabalho a fazer. É dizer, eu paro porque confio que Deus vai continuar agindo mesmo quando eu estou dormindo. Descansar, meus amados, é um exercício prático da humanidade. É ser criatura e não criador. Quantas vezes nós dizemos, se eu não descansar, se eu não fizer, ninguém faz. Se eu parar, ninguém vai pagar minhas contas. Mas isso é não confiar no Criador. Eu sei que é difícil, mas nós temos que entender que Ele está no controle de tudo. Não é na força do nosso braço, é no poder dEle, na confiança em que Ele é o provedor. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o provedor de todas as coisas. Então nós temos que descansar nele, confiar nele, que Ele vai prover, que Ele vai cuidar. E isso também, esse excesso de ansiedade, esse excesso de trabalho sem descanso, sem manutenção, tem levado a outro problema muito grande, que é um problema que aflige uma grande parte das pessoas, que é a saúde mental. Mas existe uma graça comum que rebate esse problema. Muitos sofrem em silêncio nas igrejas porque acham que depressão é falta de jejum, é falta de oração, é falta de Deus. E isso não é certo. Olhe para o profeta Elias. Elias, depois que ele fez um feito extraordinário e matou os profetas de Baal, ele entrou numa depressão. Ele se escondeu numa caverna dizendo que ele era só, que ninguém estava com ele, que ele era o único sobrevivente, que não existia mais profetas. Ele cansou, ele pediu a morte para Deus. E sabe como foi que Deus tratou Elias? Com uma merenda e uma soneca. Eu acho muito, muito lindo a maneira como Deus cuida de seus filhos. Na maior crise depressiva de Elias, Deus não deu um livro de teologia sistemática, Deus não foi atrás de dar sermão em Elias. Deus lhe deu uma merenda e um descanso, uma soneca apenas. Às vezes o problema, meus amados, não é falta de oração, é falta de ferro no sangue. É falta de umas boas 8 horas de sono. Quando aceitamos que remédio pode vir para ajudar-nos em alguma circunstância que nós estamos passando, nós entendemos
que a psicologia, ela anda junto com a palavra de Deus. Afinal, foi Deus que deu a sabedoria a homens para terem esse entendimento da medicina. Nós temos que parar de espiritualizar o que é biológico e tratar o corpo com a dignidade que o Criador espera de todos nós. Temos que cuidar do corpo porque o corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Qual foi a última vez que você fez um check-up? Como andam os seus exercícios físicos? Como nós temos nos alimentado? Então, tudo isso reflete a maneira como nós estamos cuidando desse corpo. E esse corpo bem cuidado, ele vai refletir na nossa saúde mental e também na nossa saúde espiritual. Nós temos que entender que nós somos de carne, nós somos seres tricotômicos, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo, e esse corpo precisa ficar forte. E a única maneira que temos de fazer isso é cuidando bem desse corpo que Deus nos deu. Então, Deus tratou de Elias com dignidade física antes de tratá-lo espiritualmente. A teologia abraça a psicologia e a medicina como uma graça comum. Essas são ferramentas que Deus deu à humanidade para aliviar o sofrimento. Buscar terapias, tomar um medicamento prescrito e eu admitir que a mente adoeceu, isso não é falta de fé. É o reconhecimento sábio de que nós somos um templo e precisamos de cuidado, precisamos de reforma. Agora eu concluo com um convite, que você abrace a sua fé, que a sua fé não seja um lugar de fuga, mas seja um lugar onde você vai encontrar a paz, um lugar onde você vai encontrar um sentido, uma alegria. Jesus nos diz que devemos nos encher com o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? É o amor, a paz, a alegria, o espírito manso, a fé, a paciência. É isso que nós devemos nos encher. O nosso corpo e a nossa mente precisa estar saudável todos os dias. Que nós possamos ser pessoas que oram com fervor, mas que dormem com confiança e cuidam da mente com sabedoria. Afinal de contas, a glória de Deus é o ser humano plenamente vivo. Salmos capítulo 8, Deus fala, e quem é o homem para que Deus se lembre dele? Mas ele diz que um pouco menor do que Deus, nós fomos feitos, e de honra e de glória nos coroou. Então nós somos a coroa de Deus. Cuidemos nós todos do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Que Deus abençoe a todos.